Seguindo então com os downloads, nós vamos baixar então alguns painéis sobre custeio integrado. Na verdade, nós vamos baixar o painel do resumo, que é o painel principal, tá? Esse painel do resumo, ele precisa então da implantação lá no SIGAM dos requisitos para o custeio integrado. Então, para esse painel funcionar, obviamente a gente precisa também de toda a parametrização e todo o funcionamento correto dentro do SIGA também. A questão da valorização do estoque 3.0, a classificação dos tipos de operação para custeio, o inventário do estoque para trazer o saldo inicial, a contabilidade tem que estar implementada no BI, já validada com o SIGAM, e parametrações do módulo do custo estrutural. Então, tendo esses requisitos atendidos, nós podemos fazer a instalação do painel do resumo, então. Junto com ele, então, são baixados diversos painéis, um total de 18, né, como vocês podem ver na tela, né? Então, além do painel do resumo, tem mais 17 painéis que estão inclusos nesse detalhamento do resumo, então. Então, o detalhamento dos painéis que baixaram juntamente com o do resumo, né? Tem documentos de entrada, análise de frete, transferências, materiais sem conta contábil, enfim. Instalado eles, então. Aqui, então, nós temos uma pastinha para o custeio integrado. A gente colocou todos os dashboards que nós baixamos, juntamente com o do resumo. O custeio, ele se enquadra naquela situação que, quando nós começamos a fazer os downloads, nós comentamos sobre os tipos de carga, né, que são realizadas no BI, assim como na parte de faturamento, na parte de financeiro, nós temos algumas cargas que são possíveis rodar automaticamente lá pelo serviço, que a gente parametriza para que fique rodando a cada 5 minutos, a cada meia hora. O custeio ele é um pouco diferente, né? São as cargas incrementais, elas são executadas através de botões. Normalmente, esses botões essas cargas elas são colocadas através de botões nos dashboards e são rodadas manualmente. Por quê? Porque no caso do resumo, no caso da contabilidade, a gente precisa de algumas informações fechadas lá no SIGAM, seja um inventário, seja um balancete, período contábil fechado, a gente precisa de informações consolidadas. Diferente, então, de pedidos, que eu posso sincronizar conforme eu for criando o lançamento financeiro. Então, eu posso ter uma tarefa que executa a todo momento, automaticamente. O custeio, o resumo, então, ele é um pouquinho diferente. As tarefas, as cargas, elas só vão rodar se nós ativarmos ela no momento que nós formos realizar a verificação. Aqui, por exemplo, essa carga completa, ele vai pedir o período que eu quero fazer a carga e a data do inventário. Então, eu não tenho como deixar para rodar automático, porque eu preciso do inventário fechado. Então, aqui, por exemplo, ela está com o período de 2020, posso colocar... Vamos colocar um período um pouquinho mais antigo. Vou fazer carga do período de fevereiro de 2019. Então, eu preciso do inventário fechado do mês de janeiro do mesmo ano. Aqui as unidades de negócio,
fazer de uma, ou se tiver mais que uma, também. E aí sim a gente pode, então, rodar essa carga. Ela é uma tarefa com bastante passos. Depois que ela concluir, eu vou mostrar para vocês ela lá nas tarefas. Então ela demora um pouquinho, ela não é tão rápida, porque ela tem uma quantidade de passos para executar, desde conta contábil, centro de custo. Então ela demora um pouquinho para rodar. Tarefa executada, então, que ela vai trazer os dados da carga que ela realizou. Aqui nós temos um cadastro da classificação do tipo de operação, mas é um atalho para quando esse painel estiver cadastrado dentro do SIGAM, ele vai à tela para parametrização, para fazer a classificação dos tipos de operação. Se eu clicar, como eu estou na versão desktop, se eu clicar nesse botão de cadastro, ele não vai abrir, ele só vai me avisar que a opção Programa SIGAM só está disponível na web quando for executada dentro do SIGAM. Então, se eu acessar esse painel lá dentro do SIGAM e precisar rever uma classificação, ajustar ou criar uma nova classificação de tipo de operação, eu posso clicar aqui e ele vai abrir a tela do cadastro lá no SIGAM. Aqui, então, das tarefas, das cargas de custeio, é essa carga, então, que ela executa pelo botão do painel do resumo. E como eu comentei, então, ela possui vários passos para executar, tá? Que são basicamente os tipos de operação, né, importa cadastro, atualiza materiais, centro de custo estruturado, centro de custo de origem, atualiza as rubricas de custo, enfim, todos esses passos para que ele traga então as informações do painel do resumo, que nós vamos ver mais detalhadamente uma explicação sobre ele então no próximo vídeo.